Olá a todos vocês, estamos aqui reunidos para mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Ludmila Dutra. Vamos verificar agora o que estudaremos na nossa aula 40. Na aula 40, gente, o objeto de conhecimento, tigres asiáticos. Detalhamento, tigres asiáticos, novos tigres asiáticos. Vamos agora para o momento da nossa aula. Nós estudaremos sobre países asiáticos que estão se desenvolvendo cada vez mais com o passar dos anos. No caso, nós iremos estudar sobre Singapura, Taiwan, Hong Kong e também Coreia do Sul. Tá certo, gente? Nós iremos estudar sobre esses 4 países, além de outros 5 que acabam formando os tigres asiáticos. Esses países, gente, eles vão, se destacar principalmente por conta do seu desenvolvimento econômico. Mas será que esses países que são conhecidos como os tigres asiáticos, eles vão se destacar sozinhos? Eles conseguiram se desenvolver sozinhos? Não. Vão ter 2 países em que esses 4, onde tudo se iniciou, vão se inspirar. No caso, os Estados Unidos da América e o Japão. Um do continente americano e o outro do continente asiático, que também vai estar aí em conjunto com esses 4 países, que acabou se formando aí os tigres asiáticos, Mas por que vai ter essa denominação de tigres asiáticos, gente? O tigre na Ásia vai ter um grande poder, é um animal que tem grandes poderes. Então, esses países se juntando junto com o Japão vão começar a ter grandes potências, em relação à sua parte econômica. Mas lembrando, que o Japão, para passar por esse processo de desenvolvimento, e lembrando que ele passou por 2 grandes guerras mundiais. Foi um país que foi totalmente devastado, principalmente ali com as bombas atômicas. E qual foi o país, que acabou lançando essas bombas atômicas que devastou o Japão, que realmente ali deu fim à Guerra Mundial, à Segunda Guerra Mundial? Foi os Estados Unidos da América. Foi o país que acabou depois ali, quando se teve o fim da Segunda Guerra Mundial, acabou ajudando, o Japão. O que ele vai fazer? Emprestar dinheiro para ocorrer o desenvolvimento, reestruturar novamente o Japão. O que o Japão ele vai fazer? Vai pegar emprestado esse dinheiro, os Estados Unidos vai dar um prazo para o Japão ele começa a se reerguer lá de baixo, ele acaba investindo em quê? Na parte da educação e também da tecnologia. Então, é nesse momento em que o Japão, ele teve o prazo ali para fazer o pagamento para os Estados Unidos, mas antes desse prazo, tendo sucesso de desenvolvimento, vai pagar antes os Estados Unidos e isso vai chamar a atenção de vários países asiáticos. E 4 deles vão ficar de olho nesse desenvolvimento que o Japão, ele acabou despertando, Tanto aí a parte de Singapura, Taiwan, Hong Kong e a Coreia do Sul, principalmente. Então, esses 4 países acabou formando aí os tigres asiáticos. Não vamos verificar que os tigres asiáticos, gente, na década aí de 1980, acabou sendo formado por Singapura, por Taiwan, conhecido também como Formosa, Hong Kong e Coreia do Sul. Tiveram um grande desenvolvimento socioeconômico em decorrência da forte atuação do Estado na proteção da indústria nacional, ok? Olha só, o que eles vão fazer? Proteger a sua indústria. Não vão querer deixar muitos países com suas indústrias, outros países de outros lugares entrarem no país, tá? Porque eles vão querer realmente que o processo de industrialização
que as indústrias dos seus países, eles se desenvolvam cada vez mais. E isso vai estar sendo inspirado por quem? Pelos modelos político-econômico, tanto do Japão quanto dos Estados Unidos. Então, eles começam, né, a observar que o Japão começou realmente a se desenvolver bastante, eles também começam a ter essa proteção em relação à sua indústria nacional, tá? Então, essa proteção, gente, acabou se concretizando, né, na forma ali de quê? De pesados impostos sobre produtos vindos de outros países, sobre os produtos importados, né? E também na implementação do quê? De estratégias para atrair investimentos estrangeiros, tá? Então, esses países, eles vão, né, começar a brecar ali indústrias de outros países que não fosse do seu de origem ali, de Singapura, da Coreia do Sul, né, de Taiwan, de Hong Kong. Então, esses países, eles começam a ter um destaque dentro do seu próprio país e, posteriormente, acaba chamando a atenção do mundo inteiro por conta do quê? Do processo de industrialização, dando destaque para as indústrias daquele país, tá? Então, os governos, gente, eles desses países, eles se empenharam o quê? Na qualificação da mão de obra, né? Ainda que barata ali, porque eles queriam pessoas trabalhando para produzir cada vez mais. E incentiva o quê? As exportações e na melhoria dessa distribuição de renda para a população, tá? Porque se existe ali a população com dinheiro, o que a população vai fazer? Vai gastar, vai comprar. Então, era isso que eles queriam, né? Ter ali o processo de industrialização, mas dentro do próprio país vender aqueles produtos. Então, eles começam a melhorar essa distribuição de renda na própria população e isso vai começar a girar cada vez mais a economia, tá? Então, a gente observa que tudo isso vai ajudar cada vez mais esses 4 países. E algumas características acabam marcando aí esses países conhecidos como os tigres asiáticos. Então, até pouco tempo, gente, eram considerados países pobres, países emergentes, porém, atualmente possuem padrões de vida semelhantes a de países desenvolvidos, por conta realmente da melhoria na economia. Então, o que vai acontecer? Apresentam crescimento econômico acelerado, né? Vão apresentar elevada industrialização com setores, principalmente de ponta, começam a melhorar cada vez mais. E, principalmente, um fator que ajuda muito vai ser a informática. Então, processo de industrialização, eles começam a melhorar cada vez mais. Outras características, os tigres asiáticos, gente, possuem elevada renda per capita, baixo índice de mortalidade infantil, elevada expectativa de vida, baixo índice de analfabetismo, pequena concentração de renda, né? E também grande proporção aí da população com ensino superior completo. Então, realmente, esses países, o governo desses países começam a se preocupar também com a população para terem uma qualidade de vida bem melhor, tá certo? Outras características desses países, dos tigres asiáticos, a força de trabalho, gente, acaba sendo disciplinada, qualificada e inicialmente barata, o que favoreceu a economia a crescer cada vez mais. Agora, além de as pessoas, né, estarem realmente centradas em trabalhar, ser realmente disciplinado, os horários de trabalho lá são elevados, diferente de outros países, a mão de obra começa a se qualificar cada vez mais porque eles estão, né, fazendo com que esses países melhorem cada vez mais a sua parte de educação, então realmente isso favoreceu muito. Outros fatores, como incentivo ao capital estrangeiro, localização estratégica no Oceano Pacífico, também começa a ajudar cada vez mais esses países a se desenvolverem. Então, esforço governamental com incentivo à industrialização, bons projetos, né, de curto, médio e longo prazo, gasto eficiente do orçamento, diminuição da corrupção e desperdício do dinheiro público, vai fazer com que esses países se realmente desenvolvam. O crescimento econômico teve por base a internacionalização
fundamental para o quê? Para as exportações de seus produtos, tá? Então, tendo aquela proteção, né, precavendo ali para se desenvolverem, processo de industrialização, não permitindo vir indústrias de outros países, porém, com o passar do tempo, eles começam essa conexão, essa conversa com outros países, então eles começam a vender cada vez mais, tendo esse incentivo ao capital estrangeiro e por conta também desses 4 países estarem em lugares ali estratégicos, tendo o Oceano Pacífico ali para levar os seus produtos. Então, a gente também vai estudar as características de cada um deles, como Singapura, gente. Singapura é a cidade-estado, tá? Acaba sendo uma cidade-estado por conta realmente do seu desenvolvimento, de ele conseguir, né, se desenvolver, ter um destaque econômico muito grande. Então, vai ser uma cidade-estado, tá? Que foi colônia britânica até ali no período de 1965, quando vai ter a sua independência, acabou se tornando o quê? Um membro da Comunidade Britânica das Nações, né? Tendo essa conexão, tá? Então, o país, ele realmente conseguiu integrar-se ali aos circuitos globalizados e desenvolveu ali políticas internas realmente marcadas por investimentos em inovação tecnológica, né? E que também queriam atrair capitais estrangeiros. Então, a gente observa que a partir, né, de 1980, gente, Singapura entrou aí em uma fase, né, de grande crescimento econômico, firmando-se ali como centro financeiro e também de indústrias, tá? Então, isso realmente acabou ajudando bastante, principalmente aí em sua alta tecnologia, que foram atraídas ali de outras partes do mundo pela mão de obra barata, tá bom? Então, a gente realmente começa aí a verificar esse desenvolvimento no processo de Singapura. Agora, além disso, né, verificando outras características de Singapura, né, tendo aí, sendo membro da Comunidade Britânica das Nações, vamos continuar nossos estudos e outras características de Singapura vai estar voltada aí às principais atividades econômicas do país, né, que atualmente vão se concentrar nos serviços portuários, né, tendo esse acesso através do Oceano Pacífico e também a parte de bancos, né, o desenvolvimento bancário, no turismo também, que chama muito atenção atualmente, no processo de industrialização, principalmente na parte química, tá? E também de equipamentos eletroeletrônicos. Então, também isso acaba ajudando muito no desenvolvimento de Singapura. Mas não para aí não, tá? A maioria, né, da população de Singapura vai vir de origem chinesa, tá? A extensão territorial de Singapura, gente, é muito pequena, porém vai ter um grande destaque econômico atualmente, tá? E a maioria da população vai ter origem chinesa com cerca ali de 74,3%, mas não vai ter somente origem chinesa não, tá? Vamos ter também o quê? Malaios, indianos, britânicos e também japoneses, que acabam compondo, né, ali a população de Singapura, tá? E outros países ali da Ásia e de outros continentes. E o padrão de vida, como é que está o padrão de vida aí da população, né? Vai ser bastante elevado. Então, realmente, Singapura, gente, passou por um processo de desenvolvimento, né? Ligado aí a esse desenvolvimento junto com a parte do Japão, que hoje tem um grande destaque. Então, o país realmente conseguiu se integrar a todos esses circuitos globalizados de desenvolvimento com políticas internas marcadas, né, por investimentos de inovação tecnológica que visavam realmente atrair capitais estrangeiros, tá bom? Mas além de Singapura, também teremos o quê? Hong Kong, né? Hong Kong é um território chinês que obteve aí uma administração britânica desde 1942, porém foi devolvido à China em 1997. De acordo com as negociações, né, entre esses dois governos, para sua reintegração ao domínio chinês, Hong Kong deverá manter o quê? A sua estrutura de governo autônoma e seu sistema socioeconômico por pelo menos aí meio século, tá? Então, Hong Kong, gente, vai ter, né, essas mudanças políticas, principalmente por conta, né, de ter aquela ligação com o Reino Unido, porém também com a China, tá? Porém, hoje em dia, mesmo tendo esses fatores, às vezes de desentendimento ali com a China, Hong Kong vai ter um grande destaque. Porém,
umas características em relação a Hong Kong, vai ter seus aspectos naturais, onde o relevo, gente, ele acaba sendo montanhoso e vai ter o quê? A escassez de água, que acaba dificultando atividades de agricultura que poderiam também ajudar na parte econômica aí de Hong Kong, tá? Mas um processo de industrialização vai ajudar a diversificar cada vez mais, né, o desenvolvimento econômico de Hong Kong, que vai estar voltado principalmente para o quê? Para exportação, sobretudo ali de bens de consumo, como roupas, relógios, calculadoras, brinquedos, entre outros produtos. E também, gente, Hong Kong, né, vai ser um dos maiores centros financeiros e de serviços do mundo, tá? Concentrando ali grande quantidade de bancos, seguradoras e também companhias de exportação e importação. E hoje, se a gente observar, né, esses países considerados aí fazendo parte dos tigres asiáticos, eles vão ter o destaque. A maioria dos produtos, a gente observa que veio lá de Hong Kong, de Taiwan, de Singapura, da Coreia do Sul, porque realmente eles conseguiram ter um grande destaque. Mas um outro país também que acabou tendo destaque foi quem? Taiwan, também conhecido como Formosa, gente. A presença, né, chinesa em Taiwan data lá do século XIII, tá? No século XVII, os chineses, eles anexaram o arquipélago, tá? Que no período ali de 1887 passou a ser uma província da China, tá? Mas não para aí não, ok? Desde essa época, o território vai ser disputado por chineses, mas também vai ter um outro país que vai ter interesse em Taiwan, que vai ser os japoneses. Então, no período aí de 1949, né, com a Revolução Socialista da China continental, Taiwan ele acabou se tornando um estado à parte, tá? Ligado ao capitalismo, com influência de fugitivos do regime socialista da China. Isso foi liderado principalmente por Chiang Kai-shek, presidente deposto na época ali da chamada China nacionalista. E atualmente Taiwan vai viver aí com a questão de uma reunificação com a China continental, que é o país principal. Então realmente aí acaba tendo alguns certos conflitos, né, por conta ali de Taiwan tentar realmente ter a sua independência, a China não deixa, né, a China continental. Então, realmente a gente observa, estuda que o governo taiwanês, né, ele vai restabelecer o quê? As comunicações, né, marítimas com a China para ter, né, esse desenvolvimento cada vez maior. Então, acabou liberando o comércio e o transporte de passageiros, tá? Entre algumas de suas ilhas e também entre o continente. Mas recusa aí a proposta chinesa de um país e dois sistemas, porque Taiwan quer estar ligado ao capitalismo e a China à parte socialista, ou seja, de se integrar realmente aí a China popular, mantendo seu sistema econômico capitalista. Então, Taiwan tenta manter esse vínculo com a China, porém quer também ter o seu desenvolvimento ligado à parte capitalista, tá? A China tem o seu desenvolvimento econômico capitalista, porém a parte social já não é, né? Taiwan não, quer manter todo esse processo de desenvolvimento capitalista. Mas além de Taiwan, também conhecido como Formosa, também vamos estudar sobre a Coreia do Sul, que acaba também formando aí os tigres asiáticos. Olha só, a Coreia do Sul, gente, vai estar localizada em uma península, né? E em uma área de relevo montanhoso. Tem uma agricultura pouco desenvolvida por conta do relevo, tá? Cuja produção ela acaba sendo insuficiente para o abastecimento da população. Então, tem que fazer o quê? Trazer de outros países. E lembrando que a Coreia do Sul, antes ali da Guerra das Coreias, era somente uma, porém, estava ligada à parte socialista, a Coreia do Norte, e outra, a Coreia que acabou tendo essa divisão, né, com a Coreia do Sul capitalista. E hoje ainda tem essa divisão da Coreia do Sul sendo um país capitalista e a Coreia do Norte sendo um país socialista. Isso vai refletir, né, também no processo de
desenvolvimento econômico, onde a Coreia do Sul tem um grande destaque e se desenvolve cada vez mais, tá? Porém, em relação à parte de agricultura, vai ter ali certas restrições por conta do seu relevo montanhoso, então acaba tendo que comprar, né, alimentos, né, principalmente de outros países ali próximos. Em relação à atividade industrial na Coreia do Sul, vai ser fundamental aí para a economia do país, com destaque principalmente para o setor de telecomunicações e também para a produção de automóveis e eletroeletrônicos. Temos várias indústrias que têm grande destaque, que são sul-coreanas, tá? Agora, o desenvolvimento econômico sul-coreano, gente, decorreu principalmente do modelo econômico que acabou tornando o país aí uma plataforma de exportação, realmente vender muitos produtos, mandar várias filiais de suas indústrias para outros países, né? Como ocorreu ali com Singapura, como ocorreu com Hong Kong, como ocorreu também com Taiwan, formando aí os tigres asiáticos. Agora, na base desse desenvolvimento, aí vai ocorrer o quê? Uma significativa liberação do comércio externo e também uma diminuição dos investimentos sociais do governo, tá? Então, em 1997 vai ocorrer o quê? Uma crise econômica mundial, que acabou atingindo ali a Coreia do Sul intensamente. E isso acabou levando aí a liquidação de bancos e também a privatização de empresas estatais, tá? Medidas de ajuste, gente, na parte estrutural da economia, elas foram tomadas ali a partir de 1998, quando, após essa crise, né, começam a dar resultados para a Coreia do Sul, né, apesar ali do alto custo social, porque a população ela começa a pagar mais impostos, né, para tentar diminuir a crise que estava ocorrendo mundialmente e isso acaba realmente afetando a parte social. Incluíram principalmente o quê? Grandes investimentos na parte de educação e infraestrutura, principalmente ligado ao Parque de Pesquisa em Ciência e Tecnologia, no qual a Coreia do Sul vai ter um grande destaque. E nós vamos ver agora um mapa em que mostra para a gente esses 4 países, né? Teremos aí Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Singapura, tá? Essas áreas, gente, Singapura realmente é bem pequenininho, assim como a parte de Hong Kong, Formosa ou Taiwan sendo uma ilha e essa região aqui vai ser a Coreia do Sul. E já aqui nós teremos a Coreia do Norte, tá bom? Formando assim os tigres asiáticos. Mas os tigres asiáticos, né, esses 4 países se desenvolveram tanto em um curto período que acabou chamando a atenção de outros países próximo a eles, que acabou surgindo o quê? Os novos tigres asiáticos. Com a Indonésia, com a Malásia e também com as Filipinas, além de posteriormente vir Taiwan, Tailândia e Vietnã, tá? Então, o desenvolvimento industrial da Coreia do Sul, de Hong Kong, Taiwan e Singapura, gente, acabou realmente influenciando outros países economicamente, no caso, esses 5 países, né? E em 1980 acabou surgindo aí uma segunda geração de novos tigres, que vai ser principalmente aí ligado à Tailândia, à Malásia, né? E Indonésia. E já no século 21, Filipinas e o Vietnã acabaram aí apresentando um desenvolvimento econômico acima da média e também se tornaram ali a terceira geração dos tigres asiáticos, tá? Então, esses países realmente começam a se desenvolver cada vez mais. Os novos tigres asiáticos, gente, a Indonésia, a Malásia, Filipinas, né? A Tailândia e o Vietnã, eles se juntaram ao grupo aí a partir da década de 1990. Agora, a segunda e a terceira geração dos tigres, eles têm recebido, né, ali desenvolvimentos cada vez mais, tá? Então, tem recebido realmente investimento de empresas transnacionais, né, e também principalmente da China, e acabou desbancando o Japão ali como o principal investidor nessa região, porque a China ela busca aí principalmente países com esse processo de industrialização, com essa conexão para ter essa conversa, principalmente na parte econômica. Então, não esqueçam, segunda geração vai ser formada pela Tailândia, Malásia e Indonésia, e a terceira geração vindo aí com Filipinas e Vietnã. Vietnã é considerado um país socialista,
tá? Junto com a China, junto com a Coreia do Norte, tá? E também junto com o Laos, já em Cuba, aqui na América, né? Venezuela também, mas eles acabam tendo um grande destaque, né? Principalmente na sua parte econômica. E quais serão as características desses países que acabam formando os novos tigres asiáticos? As características, gente, vai ser aí o aumento nas relações comerciais, começa ali a restrição à importação também para tentar realmente manter o padrão do processo das indústrias nacionais, né? O investimento em capital humano, o aumento dos salários e também a competitividade com países emergentes. Porque esses países, os novos tigres asiáticos, eles vão ser considerados países emergentes, eles estão passando por esse processo de transição, por esse processo de desenvolvimento, tá? Além disso, as indústrias tradicionais, como as indústrias têxteis, de calçados, de alimentos, brinquedos e também de produtos eletrônicos vão ter um grande destaque, tá? Nesses países, quando eles começam também a vender muitos seus produtos para outros lugares. Mão de obra menos qualificada do que Coreia do Sul, do que Hong Kong, do que Taiwan e do que Singapura, porque eles já estão passando por um processo de transição bem superior, né, esses 4 países que iniciaram os tigres asiáticos, do que os novos. Então, os novos tigres asiáticos, eles acabam se ajudando, principalmente por conta dessa mão de obra menos qualificada, né, do que esses 4 países originais, e isso vai se tornar mais barata, tá? Então isso realmente vai ajudar também nesse processo de industrialização desses 5 países. Agora, as redes de negócios de empresa dos Estados Unidos, do Japão e de outros países desenvolvidos também começam a se desenvolver cada vez mais com os novos tigres asiáticos. E neste mapa a gente pode verificar aí, né, observar e identificar onde estão localizados esses países, né? Na parte da Tailândia, né, teremos aqui a Malásia e a Indonésia, junto com Filipinas e Vietnã, formando assim os novos tigres asiáticos, junto com a Coreia do Sul, com Hong Kong, com Taiwan e com Singapura, que são os tigres asiáticos onde tudo se iniciou o desenvolvimento desses países nessa região aí da Ásia, tá certo, gente? Então, esses 5 países, eles acabam tendo um grande destaque no desenvolvimento, né? E é muito cedo, gente, para dizer que os novos tigres, eles vão ter realmente ali um mesmo sucesso socioeconômico do que os tigres clássicos, né? Que vai estar ali a Coreia do Sul, né? Taiwan, Hong Kong. Será que esses países, eles vão se desenvolver assim como esses 4, onde tudo se inicia, né? As economias ainda são muito frágeis, porém ainda está realmente passando por esse processo de transição e vão ser altamente dependentes do quê? De mercado de exportações. Eles têm realmente que vender bastante produtos. Então, acaba surgindo esses desafios de dinamizar ali ainda mais as suas economias e diminuir aí essa dependência em relação ao quê? Ao capital estrangeiro para fortalecer esses países e também, principalmente, as empresas locais. Tá? Então, a gente realmente observa que é necessário ter uma certa precaução ainda em relação a esses 5 países, por conta de eles estarem se desenvolvendo, passando por essa transição de realmente melhorar o seu processo de industrialização. Tá certo, gente? E assim, a gente finaliza esse momento da nossa aula, onde nós estudamos sobre os tigres asiáticos, como tudo se inicia, né, principalmente vinculado ali com os Estados Unidos e com o Japão. E com o passar dos anos, os países eles começam a se desenvolver cada vez mais, saindo em relação daquele país que está nesse processo de desenvolvimento e se desenvolvendo cada vez mais atualmente, tá certo?